Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 2. Então vamos lá, Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então Mateus capítulo 2, verso 1. Aqui nós podemos já analisar algumas coisas. Onde Jesus nasceu, na cidade de Belém. E Jesus, ele mesmo com a sua grandeza, ele nasce em uma vila humilde. Então nós percebemos que o nascimento de Jesus tem um marco da humildade, porque Jesus Cristo, ele é a própria humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 6, diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade e obediência. Verso 2: E perguntaram, no caso aqui, os magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Então Jesus, ele nasce no tempo do rei Herodes, e os magos, homens sábios daquela época, filósofos, teólogos, eles ficam sabendo do nascimento de Jesus Cristo. Então, guiados por uma estrela, eles chegam a Jerusalém e perguntam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Verso 3: Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Então o rei Herodes, ele fica furioso, porque ele e as demais pessoas ali, eles acreditavam que Jesus, quando ele crescesse, ele seria uma figura política. Então o rei Herodes ficou com medo de Jesus tomar o poder dele, quando na verdade Jesus Cristo, ele veio como um Cordeiro Santo, como um Cordeiro que seria crucificado lá na frente. Verso 4: Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então Herodes, ele pergunta aos chefes dos sacerdotes onde deveria nascer Jesus Cristo, e eles responderam: na cidade de Belém, na Judéia. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Verso 7: Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Então Herodes chama os magos ali secretamente e envia eles a fim de saberem o local exato onde Jesus Cristo estava com a sua família, pois segundo Herodes, ele queria ver Jesus Cristo para adorá-lo. Verso 9: Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então os sábios, guiados por aquela mesma estrela, eles se dirigem até o local onde Jesus Cristo estava com a sua família. Verso 10: Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Verso 11: Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Então os sábios, eles entram na casa e veem Jesus e Maria, a sua mãe. Aqui a palavra de Deus enfatiza primeiro Jesus e depois a mãe, mostrando que Jesus é o centro. O verso 12
Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Os sábios são avisados por Deus para não retornarem até Herodes, porque Deus, ele esquadrinha os nossos corações. E Deus sabia que, na verdade, o rei Herodes, ele queria matar Jesus, ele não queria adorar Jesus. Verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, através de um sonho, Deus, ele ordena a José para que ele fuja para o Egito, levando Jesus e Maria, porque Herodes iria procurar Jesus para matá-lo. Verso 14 e 15. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então eles vão para o Egito e permanecem ali até a morte do rei Herodes. Verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então Herodes, ele manda matar todos os bebês que havia em Belém e em suas fronteiras, os bebês de 2 anos para baixo. E ele abrangeu uma grande extensão de território para que ele tivesse a certeza de que Jesus Cristo, aquele que ele odiava em especial, seria morto. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Verso 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Verso 21. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Então José, ele recebe uma nova ordem de Deus para que eles voltassem para Israel, pois Herodes havia morrido. Verso 22. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. No verso 22, Deus avisa para José em sonho para eles voltarem para Israel, porém para a região da Galileia, porque o filho de Herodes estava governando a Judéia. Talvez esse filho de Herodes também poderia tentar contra a vida de Jesus. E aqui nós observamos que José obedece todas as ordenanças de Deus, demonstrando que ele de fato era um servo do Senhor. José teve seus medos, mas sempre agiu conforme aquilo que Deus ordenava e não conforme a sua própria vontade. Verso 23. E foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. No verso 23, Jesus, juntamente com sua família, eles vão morar na cidade de Nazaré, uma cidade que fica na região da Galileia, no norte de Israel. Então esse foi mais um estudo simplificado. Hoje nós estudamos Mateus capítulo 2. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Pai mais uma vez pela Tua palavra e pedimos a Tua misericórdia, meu Deus, que nós possamos colocar esta palavra em prática, que nós possamos, Pai, entender assim como José entendeu, que nós não devemos fazer a nossa vontade, mas que nós devemos fazer a vontade de Deus, para que assim a gente possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus.